Olá, boa noite. Hoje estamos então a comemorar hoje estamos então a comemorar o Dia Mundial do Cordão Umbilical, World Cord Blood Day, e eu sou Joana Gomes, sou responsável pela gestão de clientes da Criostaminal e venho falar-vos um bocadinho sobre o porquê de guardar células, quais são as principais dúvidas dos pais, quais são as dúvidas que nos costumam colocar relacionadas com o serviço de criopreservação e com a possibilidade de guardar as células estaminais. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Porquê guardar as células estaminais? Hoje já tivemos vários lives, onde tivemos a oportunidade de ouvir falar um pouco sobre esta temática, porque, na verdade, as células estaminais são uma oportunidade para tratamento futuro. São, no fundo, como um medicamento que fica disponível para utilização, em caso de necessidade. Por isso, depois da informação que tivemos a oportunidade de ir ouvindo ao longo do dia de hoje, não há qualquer dúvida da importância de guardar ou doar as células estaminais. Uma das principais dúvidas que nós costumamos ter da parte dos pais é como é que se dá o processo connosco, como é que acontece, como é que eu posso fazer a criopreservação. É simples, são apenas 5 passos. Normalmente, a primeira decisão que os pais tomam, obviamente, é sobre a possibilidade de guardar então as células estaminais e a primeira decisão de todas é se querem guardar sangue ou tecido. E normalmente vem a pergunta a seguir, qual é a diferença? O sangue são células capazes de dar origem a todas as células do nosso sistema sanguíneo e por isso a sua aplicação está maioritariamente conotada às doenças do sangue. O tecido é rico em células que têm capacidade de dar origem ao osso, cartilagem e músculo e também, de alguma forma, de modelar o nosso sistema imunitário. E por isso tem uma aplicação mais associada à medicina regenerativa e às doenças autoimunes. Concluindo, qual é que é a melhor opção? Guardar sangue ou guardar sangue e tecido? A nossa sugestão, obviamente, e a nossa recomendação é que se guardem as duas fontes e esta é a opção da maioria dos pais. Segundo passo. Pedir o kit de colheita. O kit não é mais do que um dispositivo médico, contém todo o material que é necessário para fazer a colheita, ou seja, os pais não precisam de se preocupar com nenhum tipo de material que possa ser necessário, nem mesmo a equipa médica tem que o disponibilizar, porque o kit contém todo o material necessário. Nós estamos autorizados pelo Infarmed para poder produzir estes kits, uma vez que eles vão ser, no fundo, os recipientes que vão permitir guardar, ou melhor, transportar e manter durante algum tempo a amostra de sangue e tecido do cordão umbilical. No interior desse kit vai também a documentação necessária preencher e que deve ser tratada e enviada ainda antes do nascimento do bebê. Uma das perguntas que costuma surgir nesta etapa é, então, e afinal, com que antecedência é que eu devo pedir o meu kit de colheita? O ideal é que, no limite, aconteça mais ou menos 3 meses antes do parto. Ou seja, para que todo o processo seja calmo e tranquilo, deve ser pedido mais ou menos com 3 meses de antecedência para o parto. Ainda assim, pode ser pedido antes ou depois. A vantagem dos 3 meses é que dá aqui tempo para os pais tratarem tudo com muita tranquilidade. Outra pergunta que costuma surgir nesta altura. Quem é que faz a colheita? Quem colheita é a equipa médica, eles estão perfeitamente preparados e nós acompanhamos e damos formação aos profissionais de saúde para que possam fazer a melhor colheita possível, para que possamos ter também a melhor amostra possível no final. Passamos agora ao passo 3, o dia do parto, o tão esperado dia. É um dia cheio de emoções e por isso nós tentamos não sobrecarregar muito os pais. A única coisa que lhes pedimos é que nos liguem após o nascimento do bebê, para avisar então que o bebê nasceu e que já foi feita a colheita e para nós podermos marcar então com a transportadora que irá ao hospital ou à maternidade levantar o kit. Ou seja, a única coisa que os pais têm que fazer é ligar-nos. Os horários e contactos vão todos indicados no kit. É só seguir as indicações e as instruções que lá estão. É preciso ligarem-nos porquê? Porque o bebê é que escolhe quando é que nasce e o local às vezes onde nasce. Por isso é que os pais têm que nos contactar. Quarto passo. O pagamento do serviço. Sim, o serviço só é pago após o nascimento do bebê. Ou seja, o único valor que pagam no princípio é a adesão ao serviço. O montante maior do serviço propriamente dito só é pago depois do bebê nascer e caso se verifiquem os critérios mínimos de quantidade, porque se não se verificarem, nós não iremos cobrar a totalidade do serviço. Ou seja, os pais só vão sempre pagar o número de amostras efetivamente guardadas com sucesso.
Passamos então para o quinto passo. É simples até agora, não é? No quinto passo falamos da validação das amostras e da emissão de certificado. Então, e o que é isso da validação das amostras? Vamos, no fundo, fazer um controle de qualidade bastante aprofundado a todas as amostras, quer ao sangue, quer ao tecido. No que respeita ao tecido, simulamos mais ou menos as mesmas condições, ou melhor, simulamos as mesmas condições que aconteceriam em caso de necessidade, ou seja, congelamos um fragmento e descongelamos, para verificar se mantém viabilidade. Este controle de qualidade demora cerca de 2 meses, os pais às vezes ficam um bocadinho ansiosos porque acham que nós não damos notícias, é normal, demora mais ou menos 2 meses, tem a ver com as análises e com alguns procedimentos que precisam mesmo de algum tempo para poderem acontecer. No final de todo este processo, os pais recebem o certificado, onde nós descrevemos todas as análises que fizemos à amostra, ao sangue da mãe, à amostra de sangue e à amostra de tecido. Se houver, na altura, alguma amostra que não cumpra os requisitos, uma vez mais, o valor é atualizado, é devolvido o valor equivalente. Então, são 5 passos apenas e bastante simples. Vamos só relembrá-los. Decisão, guardar sangue ou tecido. Segundo passo, pedir o kit de colheita. Terceiro passo, ligar-nos no dia do nascimento. Quarto passo, o pagamento do serviço. Quinto, a emissão de certificado e validação final das amostras. Depois, ainda assim, existem aqui um conjunto de questões que os pais vão colocando ao longo de todo este processo e também no seu processo de decisão. E como eu vos disse, também era sobre isso que íamos falar hoje. Então, falando das dúvidas mais comuns. Uma delas é, então, mas a minha amostra fica congelada por 25 anos, como é que vocês podem garantir que a minha amostra se vai manter viável ao final de tanto tempo? Então, nós, além de, obviamente, o nosso procedimento estar validado, já ter sido feito, já se guardarem amostras há mais de 25 anos em outros laboratórios, nós ainda assim guardamos amostras teste, que são doadas para o efeito, e que nós vamos retirando periodicamente para validarmos o nosso método e termos a certeza que está a correr tudo bem. Além de, obviamente, todos os mecanismos de controlo que as amostras têm para garantirmos que não há oscilações de temperatura nos tanques, que toda a qualidade da amostra se mantém ao longo do tempo. Outra dúvida comum é: tem alguma acreditação internacional? Temos sim, pela Associação Americana de Bancos de Sangue. E afinal, para que é que serve uma acreditação internacional ou porquê é que é importante ter uma acreditação internacional? A vantagem para os pais de termos uma acreditação internacional é dar-lhes a garantia de que os nossos procedimentos são validados. Porque, obviamente, qualquer laboratório para operar em Portugal tem que ter uma autorização pela Direção-Geral de Saúde. Mas, adicionalmente, nós quisemos colocar-nos à prova de entidades externas que vêm validar os nossos métodos e também trazer sugestões de outros laboratórios, de outras áreas, que possam trazer melhorias para o nosso procedimento. Nós estamos acreditados para sangue e para tecido, ou seja, ambos os métodos estão validados e acreditados pela Associação Americana de Bancos de Sangue. Aliás, foi esse o motivo de escolhermos a Associação Americana de Bancos de Sangue, porque é uma acreditação bastante abrangente nesta área e que permite podermos validar também o tecido do cordão umbilical, relativamente à acreditação. Outra dúvida muito comum: as células já foram utilizadas? Sim, já foram realizados mais de 45 mil transplantes. E a crioestaminal já libertou alguma amostra? Sim, também. Já libertámos 10 amostras de famílias portuguesas. 2 delas, inclusive, foram utilizadas para tratamento em Portugal. Por isso, se às vezes surge a dúvida de que nunca foram utilizadas as células, não é verdade, porque já foram sim, não só em Portugal, mas também fora de Portugal. Os outros transplantes que temos foram nos Estados Unidos. Eu sugiro que vejam o vídeo da doutora Alexandra Machado, porque ela fala mais especificamente sobre esta área e de uma forma mais abrangente também sobre quer os mais de 45 mil transplantes, quer sobre as doenças tratáveis, quer também sobre os casos de sucesso que a crioestaminal teve ao nível de libertação de amostras. Posto isto, faz sentido fazer mais uma pergunta ainda. E esta área tem evoluído nos últimos anos? Bastante. Existem terapias a ser testadas em doenças muito mais comuns, como a diabetes, como a doença de Crohn, com recurso a estas células. Nesta área, eu sugiro que vejam o vídeo da Carla Cardoso, a doutora Carla Cardoso, porque ela é a nossa responsável de investigação e desenvolvimento e vai-vos dar uma perspectiva bastante abrangente sobre a investigação e desenvolvimento desta área. E nós, crioestaminal,
Trabalhamos com investigação e desenvolvimento? Esta é outra dúvida que os pais costumam perguntar. Se nós temos algum departamento que faça investigação e desenvolvimento. E temos sim. Além de termos um departamento que faz acompanhamento das dúvidas dos pais relativamente à utilização das células, ele também está focado no desenvolvimento de projetos de investigação e no apoio de projetos de investigação com recurso a estas áreas. Fruto desta investigação e desenvolvimento, surgiu então uma área especializada na produção de medicamentos com recurso a células estaminais com amostras doadas. Recentemente, resultou dessa nossa área especializada para a produção de medicamentos com células, um medicamento para Covid que está, entretanto, já praticamente nas fases finais para poder ser aplicado. Relativamente então à investigação, outra dúvida que costumamos ter dos vários pais é se é possível doar a amostra para investigação para estes projetos que eu acabei de vos falar. Sim, é possível. O processo é gratuito, não tem qualquer encargo para os pais. Neste caso, a amostra não fica, é disponível para uma utilização futura pelo próprio. Ou seja, é como uma dádiva de sangue. A amostra é doada e fica disponível para utilização para estes projetos de investigação. Por último, e esta é uma dúvida muito comum, se a criopreservação tem um investimento associado muito elevado. A criopreservação é cara, no fundo. Depende. Respondendo a esta pergunta, depende. E depende porquê? Porque estamos a falar de um investimento para 25 anos. E se olharmos para um investimento de 25 anos, o valor não é tão elevado assim. De qualquer das formas, e tendo em conta que é uma fase de imenso investimento para os pais com a chegada de um novo bebê, mesmo que seja o segundo e já se tenha muitas coisas, é sempre um grande investimento. E sendo sensíveis também a essa situação, obviamente temos vindo ao encontro dessas necessidades e desenvolvido várias opções de pagamento para ajudar os pais neste processo de decisão. Temos a opção de anuidades, em que o investimento inicial é consideravelmente mais baixo, por exemplo, desde 475 euros, e depois os pais vão pagando um valor anual ao longo dos 25 anos. E temos também opções de pagamento faseado desde 12 euros por mês, opções que vão desde os 6 a 60 vezes sem juros e que fazem com que o acesso fique muito mais facilitado ao serviço. Por isso, que não seja o investimento a principal questão que inibe aos pais de guardar as células estaminais. Por último, e não menos importante, o que é que torna a crioestaminal mais do que um banco de criopreservação e um banco de criopreservação diferente? Então, a crioestaminal é uma empresa que trabalha com inovação contínua nos seus procedimentos para permitir um melhor produto final. Ou seja, todo o nosso trabalho é sempre no sentido de permitir a melhor amostra possível no final. Porquê? Porque sabemos que quanto melhor a amostra, maior as opções terapêuticas associadas. Aliado a isso, uma das nossas grandes distinções é também o apoio contínuo que damos às famílias que nos escolhem. Seja na busca de ensaios clínicos em áreas diferentes ou em doenças que os pais precisem de algum apoio e algum tipo de esclarecimento através do nosso departamento de investigação e desenvolvimento, seja apenas para esclarecimento de dúvidas pontuais, seja mesmo em casos de necessidade de utilização, em que a nossa diretora médica, a doutora Alexandra Machado, permite um acompanhamento muito próximo do processo, por conhecer a linguagem médica e poder fazer um acompanhamento com uma qualidade bastante elevada, porque ela é muito conhecedora desta área. Aliás, é uma especialista nesta área e, por isso, consegue falar a linguagem médica necessária nestas situações. Aliado a isso, a busca de novas terapias com recurso às células estaminais. A prova disso é então a área que vos falei das terapias celulares e o desenvolvimento então de investigação e o apoio de projetos para que surjam novas terapias, pois só faz sentido guardar as células estaminais sempre num objetivo de, mais do que as 80 doenças já tratáveis, encontrar novas doenças e novas terapias associadas a elas. Por isso, o grande objetivo da crioestaminal é que todas as famílias possam guardar ou doar as suas células. Se por algum motivo não têm a possibilidade ou não pretendem de todo guardar para si, pelo menos doem. O importante é que não desperdicem um bem tão precioso como as células estaminais, um bem que seria descartado no final do parto e que tem tantas potencialidades de utilização atual e no futuro.
Obrigada por terem vindo. Gostei muito de poder falar convosco um pouco durante um dia tão importante como o Dia Mundial do Cordão Umbilical. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de nos contactar. Muito obrigada.